Olá, tudo bem? Eu sou Kelvin Windenberg, eu sou aluno do ProF, matriculado na UPE, na ESEF da UPE, né? E estou aqui apresentando o mapa conceitual, né? Sobre a D01, a primeira disciplina, que foi Problemáticas da Educação Física. Então, segundo a proposta, fizemos um apanhado de todas as semanas, trazendo aqui os principais conceitos sobre tudo que foi visto nessa primeira disciplina. Disciplina essa que realmente é base para o nosso curso, para a nossa formação, não à toa é a primeira disciplina, inclusive contribuindo para nossa percepção, um aprofundamento, na verdade, da nossa problemática, né? A gente realmente teve uma apropriação maior de conteúdos e deixar nossa visão mais refinada em relação às problemáticas que estão em nossa realidade, servindo inclusive como base também aí para nossa futura dissertação, certamente trazendo muita luz à nossa compreensão, né? Então, dando início, né? Tá aqui meu nome, Kelvin, né? ESEF, ProF, enfim. Então, na semana 1 da disciplina Problemáticas da Educação Física, nós tivemos um artigo de Gonzalez, né? Inclusive um autor que teve grande contribuição em toda essa primeira disciplina. E o tema geral, né, do artigo fala sobre o rola-bola, né, e os problemas que o cercam. E é uma leitura muito interessante, porque muitas vezes nós professores acabamos meramente criticando os professores que assim agem, né? E muitas vezes nós não buscamos aprofundar o entendimento e por que o professor age assim, né? Muitas vezes nós colocamos 100% a culpa no professor e esse artigo ele mostra que não podemos dizer que 100% da culpa é do professor, visto que é um problema, uma problemática, né, maior, mais extensa, né? Então, o artigo ele vai trazer aí como base fundamental, né, a ideia da esportivização. E o que seria essa esportivização, né? É uma forma de você conduzir a aula, né, o ensino voltado para a técnica, né? E isso traz vários problemas consigo, que inclusive outros artigos, né, outros materiais vão acabar abordando também parcialmente esse tema, né? E a gente vai ter vários problemas, como por exemplo, quando você foca na esportivização, normalmente você permite que seus alunos tenham poucas vivências de esportes diferentes, visto que muitas vezes acaba focando em um ou em dois, e os alunos acabam não tendo vivência em outras modalidades também, né? Essa esportivização, ela também naturalmente, ela vai gerar aquela seleção dos melhores, ao mesmo tempo que vai gerar a exclusão daqueles que acabam não tendo tanta habilidade técnica para aquele esporte, né? Porque o foco realmente está em quê? Em você construir uma equipe com grande capacidade de participar de competições, né, e trazer títulos para a escola. Que eu não vou trazer aqui isso como um problema. Nós não podemos também negar essa possibilidade aos nossos alunos de participar de competições. O problema é quando se direciona a aula apenas para essa finalidade. Então a gente faz dos nossos alunos, na verdade, atletas, né? E não aluno-atleta. Então tem uma diferença interessante em relação a isso. E outra coisa que é muito interessante a forma como o Gonzalez traz no artigo é a ideia do rola-bola como um desinvestimento pedagógico, né? É de fato uma desconstrução pedagógica, vamos dizer assim, né? Um desinvestimento pedagógico. Então, aqui a gente não encontra bem a ideia da esportivização. Aqui ela é talvez ainda pior. Por quê? Porque o professor ele acaba não participando realmente da construção de uma aula. Ele simplesmente vai chegar, ele vai entregar os materiais para os alunos e esses que vão produzir tudo que será feito na aula, a escolha do que vai ser, como vai ser feito, tá? Então realmente é quando o professor ele tem nitidamente a gente vê a falta de compromisso com a disciplina, né?
E a partir disso, você vai ter outras problemáticas, como, por exemplo, o desinteresse, como o afastamento dos alunos, que a gente vai ver isso em outras semanas, né? Acaba tendo, querendo ou não, uma ligação entre elas, porque são problemas que vão acabar, um problema acaba gerando o outro em outro momento mais à frente, né? E aí ele traz a ideia da educação física renovada, né? As abordagens renovadas como sendo um caminho para a gente conseguir vencer, né, essa ideia do rola-bola, essa ideia de apenas chegar, distribuir materiais e não participar efetivamente da aula, não ter de fato um objetivo a aula. Então, acaba ficando sem sentido até para o próprio aluno, né? Ele não tem um objetivo em estar ali, não sabe exatamente o que está fazendo, para que está fazendo. Então, de fato, gera uma série de problemáticas que vão ter ligação direta com as demais semanas aqui, como, por exemplo, na semana 2, que a gente tem um texto trazido por Darido, né? Suraya Darido, também tem grande contribuição, diferentes textos aqui, né, dessa disciplina, que vai falar sobre ensinar a fazer, né? E ensinar sobre o fazer. Então traz essa diferença clara de apenas a gente ensinar a fazer e sobre o fazer. E aí ela traz também uma diferença, né, do modelo tradicional e dos movimentos renovadores, vamos assim dizer, né? E esses renovadores a gente vai pensar como os movimentos mais críticos, certo, da educação física. Mas vamos começar aqui pelo tradicional, que, como já colocamos aqui, né, ele está muito ligado a ensinar a fazer. E aí a gente vai pensar naquelas dimensões do conteúdo. Então aqui eu vou pensar primeiramente ou até sumariamente na dimensão procedimental, o ensinar a fazer, meramente isso. Então isso aqui vai trazer o quê? Isso aqui vai trazer um foco à técnica. Então quem segue nesse caminho vai ser aquele professor tecnicista que quer cobrar a perfeição do gesto motor, né? E nós já sabemos que na educação não cabe mais meramente o professor tecnicista que vai lá ensinar a perfeição de um gesto motor. Não é isso que a disciplina tem como proposição, né? E essa busca pela perfeição do gesto motor, né, que tem a ver com o primeiro artigo também falando da esportivização, ela também vai gerar aquela exclusão por habilidade. Por quê? Porque aqueles que não dominam, por exemplo, um esporte que você conduz a bola com o pé, por exemplo, eles vão acabar ficando afastados da modalidade e acabar muitas vezes afastando da própria educação física, sendo que eles podem ter diferentes habilidades com outros esportes que talvez não tenham a condução da bola com o pé, mas inclusive pelo fato de se priorizar e às vezes até se deixar meio que exclusivo só alguns esportes em detrimento de outros, esse aluno talvez nem perceba que consegue ter habilidades em outras modalidades, né? Então o modelo tradicional ele vai conduzir também a essa ideia do afastamento dos alunos, né? E aí a gente tem a ideia dos movimentos renovadores, né, que vai focar não só, na verdade, no fazer, mas ensinar sobre o fazer, ou seja, o que é que o aluno consegue se apropriar daquilo que está sendo feito. Então não é meramente a busca de um gesto perfeito, da perfeição de um gesto motor, mas realmente é tudo que ele consegue aprender com aquela prática, né? E aí a gente vai sair um pouco da dimensão procedimental, né, onde vai a foca no fazer, para pensar também na atitudinal, certo? Então, aquele que ele vai conseguir levar, certo, do que foi feito, do que foi apresentado na aula. Então também uma leitura muito importante, né, para a gente, com certeza, trazendo aquela ideia aí das dimensões conceitual, procedimental e atitudinal, mostrando como a gente deve trabalhar com elas. E a ideia é que a gente consiga sempre ter uma ligação entre elas, né? Pensando sempre no ensinar sobre o fazer e não apenas no ensinar a fazer, né? A ideia dos movimentos renovadores são exatamente nessa linha, contrariando esse fazer histórico aí, né? Que, por exemplo, a gente vai ver aqui na semana 3, que vai falar sobre a educação física e seus aspectos legais. É um texto também da Darido, né? E Impulseto. Tá? Então eles trazem um texto falando um pouco aí de todo o histórico
da educação física, né, enquanto disciplina curricular, né, como ela é hoje, mas que nem sempre foi assim. Então vai trazer um pouco sobre esse universo e também sobre a questão das dispensas, as dispensas que permitem, né, o aluno não participar das aulas práticas, mas que por vezes isso tem ficado mal compreendido, né? Então a gente vai tentar aprofundar um pouquinho também nessa semana 3, né? E aí a gente começa aqui vendo a educação física como uma prática, meramente como uma prática educativa. Isso está lá na LDB de 1961, né? Então o olhar para a educação física era algo bem menor, né? Obviamente bem menor do que é hoje, porque era meramente uma prática educativa, ela não era uma disciplina, não era um componente curricular, era uma prática educativa, tá certo? E aí, com o passar do tempo, né, temos novas legislações e foi se mudando essa perspectiva, essa visão sobre a educação física. E sem falar que mudou-se também bastante a forma, né, o que se objetivava com a educação física. Então sabemos que tivemos diferentes períodos onde o foco foi o corpo, onde o foco era as habilidades esportivas, para a gente poder mostrar para outros países que o Brasil estava bem, que o país, enfim, tinha um desenvolvimento do esporte legal, e tudo isso tem se mudado ao longo do tempo, né? Hoje a gente já tem uma visão totalmente diferente. Nós não podemos dizer que nós não estamos largando totalmente as habilidades e o foco disso. Não é isso. Mas a gente hoje tem um foco realmente no desenvolvimento crítico desse meu aluno, né? E não apenas que esse aluno aprenda a praticar um esporte qualquer, mas é muito além disso, né? A gente volta para aquela semana 2 que é ensinar sobre o fazer, tá bom? Se ele conseguir aprender a fazer, mas prioritariamente sobre tudo que está em volta disso, perfeito, né? E aí a gente tem a educação física enquanto componente curricular a partir da legislação de 1996. Então, a partir daqui, a educação física agora sim entra realmente na grade como componente curricular, mas ainda como os próprios autores trazem no artigo, embora na lei estivesse que era uma disciplina, né, um componente como qualquer outro, na prática a visão das pessoas, né, a percepção é que ela continua sendo uma subdisciplina, vamos dizer assim. As pessoas acabam ainda não dando a importância devida que ela tem, ela acaba muitas vezes não disputando o mesmo espaço com outras disciplinas, né, visto realmente como uma disciplina secundária, ou aquela disciplina que o aluno não precisa participar. E isso é um problema que até hoje nós vemos, convivemos com isso, né, infelizmente, e aí nós temos a natureza disso, ela é bem vasta. Aí a gente vai entender desde essa sua origem. Então, você teve uma educação física que surgiu não como disciplina, apenas como uma prática educativa. Nós tivemos uma educação física que focava na prática do esporte. Muitas vezes aquele que não era bom no esporte realmente acabava se desestimulando e se afastando. Então você tem uma série de fatores que contribuem e corroboram para que os alunos ainda hoje olhem para a educação física, né, e não percebam aquela importância devida. E infelizmente muitas vezes a própria prática do professor, a forma como o professor conduz o dia a dia também em sala de aula, às vezes acaba contribuindo para essa visão desse próprio aluno, né? E aí o texto continua e vai falando sobre as dispensas. Ele fala que essa lei, a lei 10.793, né, está aqui no cantinho, de 2003, ela vem para dar uma melhorada naquilo que poderia ser o que permite as dispensas, né? Veio na LDB ver algumas coisas e aí essa lei veio para tentar deixar mais amarradinho, vamos assim dizer. E aí, segundo essa lei, quem é que tem direito a essa dispensa? Aquelas pessoas que trabalham mais de 6 horas, ela traz aquela ideia, não é só porque você estuda à noite que agora você está liberado, agora não mais. Você teria que estar dentro de alguma dessas características para realmente ter direito à dispensa. Então você teria que trabalhar mais de 6 horas por dia, ou você ter mais de 30 anos, ou ainda, né, prestar o serviço militar, entendendo que quem presta serviço militar ele já cumpre, né, enfim, uma atividade física
contínua, vamos dizer assim, ou regular, então ele estaria dispensado também da atividade da educação física escolar. Que tem a prole, né? Quem tiver prole, filhos, também teria essa dispensa. E aqueles que estão amparados na Lei 1044 de 1969, que vai falar basicamente sobre pessoas que têm limitações, né? Ele ainda traz aquela ideia de portador de tal coisa, que hoje em dia basicamente a gente tem excluído, né, abolido esse termo portador, mas é basicamente o PCD, a pessoa que tem alguma limitação física, né? E essa lei 1044, ela é interessante porque ela não fala apenas da educação física em si, né? Na verdade, ela teria abrangência para outras disciplinas também. Mas enfim, então você tem aí as dispensas, né, aquilo que é possível do aluno se afastar das aulas. O problema é que isso ficou assim, ó. Muitas pessoas pensam que tem a dispensa e ela não precisa acompanhar nenhum tipo de aula de educação física. E na verdade, essas dispensas são da parte prática apenas. Então é mais um fator também que tem contribuído para essa visão, né, que a educação física ela parece não ser tão importante quanto as outras, né? Então muitas vezes essa visão errada da dispensa ela também tem contribuído negativamente, né? E certamente é uma problemática presente ainda hoje na educação física. Isso nos leva à quarta semana, que vai falar com assuntos correlatos também, vai falar sobre o afastamento e a indisciplina na educação física, né? A disciplina é um problema hoje, certamente não só na educação física, é um problema geral. Conversando com outros colegas, você vê a quantidade de estudos que abordam essa problemática hoje. Você hoje vai buscar a quantidade de professores, né, que acabam saindo da educação e infelizmente muitos, né, alegam que um dos fortes motivos de fato é a indisciplina dos alunos, a dificuldade muitas vezes de se lecionar nos dias de hoje. Então isso não existe apenas na educação física, tá? E essa quarta semana é um texto aí de 3 autores, né? É da Darido, do Gonzalez e também de Ginciene. Então eles produziram esse estudo, é um estudo também bem interessante. Inclusive no final do estudo eles vão trazer exemplos, né, possibilidades de você, enquanto professores de educação física, atuarmos para tentar reduzir essa indisciplina, esse afastamento, né? Enfim, então, texto também de uma leitura bem necessária para os dias de hoje, certamente também para o nosso mestrado, nossa ampliação de conteúdos. E aí ele vai trazer aqui, né, a ideia do insucesso e exclusão como um fator chave para o afastamento, né, desses alunos. Então, o que é que pode levar a esse insucesso e exclusão? Basicamente, é a metodologia do professor, né? Muitas vezes, aquele professor aí volta lá para a primeira semana, professor que trabalha com a esportivização, ou aquele que atua como rola-bola, né? Tendo a ideia do desinvestimento pedagógico. Então, muitas vezes, acaba gerando esse insucesso, essa exclusão e até mesmo a repetição de conteúdos, né? Como está aqui também. Então, essa repetição de conteúdos também tem afastado os alunos da educação física. Então a gente viu agora aqui na semana 3 que ela, por vários motivos, a educação física ainda não é vista com a importância que deveria, né? E isso recai diretamente nisso aqui, né? Quando o professor ele acaba repetindo muitos conteúdos e tudo mais, então acaba gerando de fato esse afastamento, né? Aquele aluno que muitas vezes busca um meio legal para conseguir se afastar da obrigatoriedade da sua presença nas aulas práticas da educação física. E aí volta aquela ideia que o afastamento, parece que muitos alunos querem se afastar da educação física como um todo e não apenas da prática, porque pela lei ele estaria afastado apenas da prática, mas os alunos têm aquela ideia de se afastar de tudo da educação física. Então, você vê que realmente a compreensão sobre a disciplina ainda é muito equivocada, né? E a postura do professor muitas vezes contribui, né, para essa, vamos chamar assim, de cultura, infelizmente, né, uma parcial cultura de não importância, parece que é trazida quase que de geração em geração. As pessoas vão levando essa ideia que a educação física é uma subdisciplina,
E isso contribui para que os alunos queiram se afastar, né? Busquem uma forma legal. E aqueles que acabam não conseguindo uma forma legal de se afastar, eles parecem que buscam uma forma de se ficar invisíveis na aula, né? É um termozinho, é invisibilizar, acho que seja isso. Meio que se invisibilizar na aula, né? Para que ele meio que faça o mínimo possível, não faça nada, ou fique na arquibancada ali, o professor não perceba ou ignore, e ele acabe não precisando participar da aula, né? E tudo isso pela compreensão errada do que é a educação física. E ainda também na questão da complexidade da indisciplina. Então os autores trazem que não é um motivo de natureza única. A disciplina não tem uma razão única, né, do seu nascimento, do seu surgimento. Na verdade, ele trazem múltiplos fatores, né, que contribuem, trazendo a disciplina como um problema que vai perpassar a família e a escola, né? Muitas vezes a escola acaba culpando a família e a família a escola. Na verdade, é um problema que ela perpassa a escola, perpassa a família. E aí ele traz algumas ideias, né? Algumas possibilidades ou enfim, aquilo que pode estar gerando essa indisciplina, que é a falta de limites dos próprios alunos, a ausência do respeito às regras. Não, aquele aluno não percebe que precisa respeitar as regras, então também é outro problema muito sério. E ele traz aquela ideia da perca de valores como um motivo-chave também, né? Então está meio que se perdendo valores. E aí quando a gente perde valores, então a gente está acabando perdendo também a ideia da ética, da moral. E isso contribui diretamente para a indisciplina na escola, não só na educação física, mas também na educação física, né? E aí a gente chega na semana 5, que é um texto que vai falar sobre as inquietações do tratamento do esporte, né? A ideia de repensar o esporte na educação física escolar. É um texto de Barroso, né? André Barroso, o autor do texto, né? E colocamos aqui alguns pontos chaves também para a gente pensar sobre essas inquietações, né, no esporte. E aí ele traz aquela ideia do esporte, como ele foi visto ao longo do tempo no Brasil. E aí vem aquela ideia da semana 1, né? Vem a semana 2, vai falar um pouquinho sobre a esportivização, né? E o esporte como foco principal. Enfim, então a gente vai ver essa questão. Ele vai aprofundar um pouco mais essa visão no esporte, né? Mostrando que o esporte é necessário, é importante na educação física, mas que não pode ser a educação física não pode ter o fim, né? Na verdade, o fim no esporte. Então, ele não pode ser interpretado uma coisa como outra, né? E algumas vezes o esporte, de fato, esporte e educação física foi basicamente visto como sinônimos, e isso não condiz com a visão que temos hoje, né, sobre a educação física. A educação física vai muito além apenas do esporte. O esporte é um componente da cultura corporal de movimento, mas sabemos que ela não para no esporte. Pelo contrário, ela se expande para diferentes outras coisas, né, como a ginástica, como as lutas, as danças, esporte, as práticas de aventura e tudo mais, tá bom? Então também a gente tem aqui a ideia, né, do professor ou treinador. Então muitas vezes o professor ele acaba atuando na escola não como professor, e apenas como um treinador, né, cobrando a perfeição do gesto técnico, cobrando performance, cobrando que a equipe seja o primeiro lugar. Então muitas vezes ele foge da função do professor e realmente atua como um treinador dentro da escola, dentro da educação física escolar, na verdade, mais especificamente. E aí também tem aquela ideia do esporte da escola e o esporte na escola, né? Que até hoje algumas pessoas ainda ficam um pouco confusas em relação a isso, mas o esporte da escola, já está dizendo, ele é da escola, ele se origina na escola, né? A ideia dele realmente é um esporte participativo, aquele esporte que as pessoas, que é inclusivo, que todos conseguem, todos devem participar, tenha boa habilidade, não tenha tanta habilidade, mas todos ali são importantes, todos devem participar, todos são estimulados a participarem dentro de suas capacidades, dentro de suas limitações, certo? Então, esse é o esporte da escola. Ele realmente é inclusivo, ele tem essa origem inclusiva,
certo? A vivência positiva do esporte. E o esporte na escola é quando a gente pega aquele esporte como ele é, com aquelas regras lá inquebráveis, aquelas regras rígidas, com a cobrança de perfeição, aquele esporte que quer os melhores, que valoriza quem tem mais habilidade, que desvaloriza ou exclui aqueles que não têm habilidade naquele esporte. A gente pega esse esporte e traz para dentro da escola. E aí nesse esporte eu não tenho espaço para erro. Nesse esporte eu não tenho espaço para colocar aquele que não tem habilidade, certo, a participar. Nesse esporte eu deixo aquele aluno que não joga bem sentado na arquibancada o tempo todo. Por quê? Porque a gente foca, a gente prioriza as habilidades técnicas, né? A gente prioriza aquele aluno que joga bem para poder levar a equipe da escola à frente. Então, a gente tem essa diferença, né? Um esporte que ele é próprio da escola e um esporte que ele foi inserido, ele foi trazido para a escola. E aí esse esporte que foi trazido, ele tem essa rigidez nas suas regras, né? Limitando de fato a participação e a inclusão de forma mais abrangente, né? E aí a gente vem para a semana 6, que é um texto, na verdade são 2 textos nessa semana, né? E aí ele traz a ideia da educação física e as questões de gênero, né? Um tema também hoje muito abordado no nosso meio, principalmente por ser uma disciplina que existe mais movimentação, então acaba que se percebe mais do que em outras disciplinas isso aí de forma natural. E aí um dos textos é do Júnior, né, do Osmar Souza Júnior, e o outro texto são de 2 autores, que é Brito e Santos, né, e eles vão discutir sobre essas questões de gênero e educação física. E ele traz aquela problemática das aulas mistas ou aulas separadas por sexo. E é um problema que, com certeza, muitos professores ainda hoje enfrentam, né? Porque os alunos, eles acabam querendo, normalmente, né, jogar com pessoas que têm não só a sua habilidade semelhante, mas o seu sexo também, né? Porque tem aquela ideia, né, que o menino joga melhor, o menino faz isso, que as meninas não conseguem acompanhar, ou as meninas também querem jogar com as meninas porque entendem que os meninos são, na forma popular de falar, né, são, entre aspas, muito brutos, né? Então acaba até tendo aquele medo muitas vezes de jogar um com o outro, certo? Então muitas vezes leva o professor também a conduzir essa aula de forma dividida e acaba aumentando muitas vezes essa estigma, essa separação, né? Essa prevalência, vamos dizer assim, esse estigma de prevalência de sexo, vamos dizer assim, não é isso? E ele traz também aquela ideia da construção cultural dos corpos, né? Como a cultura, de certa forma, ela influencia, né, em como eu vejo o corpo, como eu vejo os corpos, na verdade, e a ideia do sexo, né? Do sexo enquanto masculino e feminino, vamos assim dizer, né? E aí, no contexto geral de ambos os estudos, a gente entende aqui a importância da dimensão atitudinal. Aqui é o momento, a gente vai chegar na semana 7, que vai falar muito sobre a importância do diálogo, né? E aí a gente vai entrar nessa questão aqui também, onde a gente precisa realmente trazer ao nosso aluno essa compreensão, né? Fazer ele entender melhor acerca disso, né? Respeitar o corpo do outro, né? E entender que existem aqueles que têm mais habilidade, aqueles que têm menos habilidade, certo? Independente, muitas vezes, de questão de sexo. Então, muitas vezes a gente fica muito restrito a isso e acaba levando isso também para os nossos alunos, né? Então, é um tema ainda, com certeza, muito desafiador, né? Mas a gente tem que realmente trazer essa ideia para os alunos, trabalhar não só o procedimental, não só o conceitual até, mas também o atitudinal, né? A gente realmente conduzir essa aula para que seja uma aula mais inclusiva, de fato, mais participativa. Esse é certamente um dos nossos focos na educação física escolar, né? E aí também aquela ideia de você conseguir, por exemplo, adaptar ou produzir regras para uma participação coletiva em conjunto através da própria conversa com eles. Então, para muitas vezes o professor não impor uma regra e tal, e ficar até meio chato ali, mas
a ideia de sentar com os alunos, conversar com eles e como é que a gente pode fazer para que as meninas consigam jogar basicamente de igual para igual, né? Que muitas vezes quando você vai fazer uma prática coletiva, as meninas dizem que não recebem bola dos meninos, por exemplo, né? Então o que é que pode ser feito para que a gente consiga moldar ou adaptar uma regra para que todos consigam participar, entendendo ali que um inclusive deve cuidar do outro, deve ter também essa atenção, certo? De preservar o outro ali, respeitar as limitações e também as capacidades do outro, né? Então também são textos na verdade bem interessantes, uma problemática presente na educação física hoje que certamente serve de muita importância para a nossa formação também, né? E na semana 7 é um texto já bem mais conhecido. Ele traz a ideia do livro da Pedagogia do Oprimido, um livro de Paulo Freire. Ele foca lá no capítulo 3, mais especificamente, né? E esse capítulo 3, a gente colocou algumas coisas aqui, mas ele vai tratar aquela ideia da dialogicidade, né? E coloca essa ideia desse diálogo que não é uma mera conversa, mas a dialogicidade como uma forma de educação, como prática da liberdade, né? E a gente já colocou inclusive ali na educação enquanto a prática de liberdade, e ele faz muito esse elo, né? E essa praxis, o que é essa praxis? A praxis, na verdade, ela é uma ação com a reflexão. Então não é aquela prática que a gente faz por fazer. Trazendo para a educação física, aquela aula que o aluno vai ali fazer uma prática qualquer, não sabe exatamente o que está fazendo, para que está fazendo, né? Então aqui não, aqui é uma ação, a praxis é uma ação que ela tem essa reflexão. E além disso também, um conceito muito interessante que o autor traz nesse capítulo é a ideia da situação limite, né? A situação limite ele decorre muito, né, sobre isso, ele aborda esse tema aí com bastante profundidade, vamos assim dizer. E a situação limite a gente pode entender, né, como problemas, né, de ordem histórica ou social, até política, econômica, enfim, que de alguma forma vai impedir o desenvolvimento humano e a liberdade, né? Então ele realmente foca muito nessa ideia da educação enquanto prática de liberdade e a situação limite, ela meio que são problemas ali, né? Na realidade que vai impedir de fato essa liberdade, vai impedir esse maior desenvolvimento do nosso educando, tá certo? Então, basicamente os temas principais aqui dessa primeira disciplina foram abordados aqui por mim, tá? No qual eu agradeço e deixo um abraço a todos os colegas do curso e também aos professores e avaliadores. Muito obrigado.